Olá, pessoal! Estamos em mais um podcast do Tudo Sobre Logística e esse episódio vai ser muito interessante. Estamos aqui com Cristóvão, da Imperium Transportes, uma empresa excelente na área de alimentícias, né? Então, não esqueça, dê o seu like, clica no sininho para ser avisado aí dos nossos próximos vídeos. E, Cristóvão, é um prazer imenso ter você aqui. Que isso, prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo e a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua história, a sua empresa e vamos bater um papo. Vai ser um bate-papo legal. Muito obrigado pela presença, hein? Eu que agradeço mais uma vez. Bom, Cristóvão, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Cristóvão, comecei a trabalhar no ramo de logística com 14 anos, foi meu primeiro emprego. 14 anos! Naquele tempo era... Hoje que é adolescente assistido, se não me engano, hoje, é isso? Não me recordo, mas eu lembro que na minha época era. Hoje deve ser um nome diferente. E aí eu comecei a trabalhar numa logística de uma empresa grande. E de lá para cá, eu passei por todos os campos da área da logística. A gente fala aqui que em vários episódios do canal, né, que quando o bichinho da logística pica a gente, nunca mais sai. Nunca mais sai. Então, desde os 14 anos. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar na área da logística e assim, e é legal como você começa a despertar certa curiosidade de como tudo começa a funcionar e você vê que a logística está em tudo. Ela não para nunca, ela está presente em todos os campos, todas as áreas. E aí, de lá para cá, eu só vim só me especializando, só cada vez dando mais curiosidade, procurando saber mais sobre como funciona esse mundo. 14 anos você estava na escola, não estava nem ensino médio, né? Não, naquele tempo eu trabalhava, por ser menor, eu trabalhava 4 horas e eu lembro que eu ganhava o salário de uma bagatela de R$180. Oh. Mas para quem tinha 14 anos naquele tempo, era quase conquistar o mundo. É, lógico. E aí, abriu assim várias portas de alguns setores dentro da logística. E a curiosidade só foi aumentando, despertando cada vez mais. E aí você foi crescendo na profissão e cada vez mais dentro da logística. Cada vez mais dentro da logística. Cada lugar que eu passei, cada empresa que eu passei de logística, eu sempre passava por um setor diferente. Sempre um setor diferente. Então, se eu começasse, de repente, no setor de separação, daqui a pouco eu subia expedição, recebimento, e quando eu já tinha passado por todas. Conheceu todo o processo ali. Acabei conhecendo todo o processo. Então, de uma transportadora, você pode falar sobre recebimento, sobre entrega, sobre faturamento. Sobre faturamento, sobre tudo. Sobre, principalmente, tratar os clientes, né? Exatamente. Esse é um ponto que hoje em dia, para mim, é primordial. Até porque aquela história é uma via de duas mãos. Né? Então, eu preciso tratar bem meu cliente para que ele sempre precise do meu trabalho, do meu serviço. Então, acho que nada mais justo aquele negócio de ter empatia com o cliente, né? É extremamente importante, né? Sim, você se pôr no lugar. Se colocar no lugar. É o mínimo do mínimo. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de receber uma mercadoria? É verdade, entendeu? né? Assim, para muitos pode ser um negócio pequeno, mas se você parar para analisar, tudo isso é feito por detalhes. Desde a sua compra, se você é um cliente da compra, do tempo que demora para você ser aprovado, empacotado, uma notificação de uma entrega, seu pedido foi faturado, o seu pedido está em análise, o seu pedido está pronto, o seu pedido está com o transportador, o seu pedido está em rota, entendeu? Então, todas essas informações é uma segurança que você dá para o cliente, que ele fala, opa, é bom comprar aqui. E no final do processo é o entregador, quando chega na casa do cliente, acaba tratando ele bem. Então, eu até brinco com os meninos, eu falo que todos nós lá somos engrenagens. Cada um é um dente. Se um sair fora, ele atrasa quem vem depois e complica quem vem antes. Então, se todo mundo fizer o seu como tem que ser feito, aí vai dar tudo certo. Fluindo, exatamente. E o bacana, né? Existe uma arte na logística que ela não é feita de uma empresa só, de uma equipe só. Não. São várias empresas. Então, você tem lá o fornecedor, você tem a distribuição, você tem a transportadora, a própria empresa de logística, o motorista. Sim. Todos eles são atores
nessa entrega perfeita que você acabou de citar aí. É exatamente isso. E é o que eu falo para eles. O cliente, como ele é um final, e querendo sim, querendo ou não, os motoristas eles fazem esse frente final. Porque é quando você vai entregar para o cliente, como a gente recebe inúmeros elogios, graças a Deus, como também recebemos críticas, até porque somos feitos disso. Chegou rápido. Nossa, mas já chegou? Caramba, eu achei que ia demorar para chegar. Então, assim, tudo isso, para algumas pessoas pode parecer pequeno, mas para quem faz parte disso, é gratificante. Entendeu? É uma vitória, É uma né? vitória. Cada entrega é uma vitória. É uma vitória, é exatamente isso. E cada elogio é uma conquista. E aí todo mundo, até os motoristas falam, caramba, o pessoal gostou, ficou contente, chegou antes e tal. Até elogiou, até perguntou por que chegou antes. Entendeu? O prazo era um dia depois, de repente chegou hoje, mas já. Então, assim, até eles são surpreendidos com isso, entendeu? Que legal, né? Não tem preço. E é o cliente que realmente faz tudo girar, né? Sim, sim. Desde quem vendeu a mercadoria. Exatamente. Somos totalmente dependentes dele, né? Bacana. Então a gente tem que sempre estar independente, a gente sempre tem que tratar bem. Mas assim, quando chega no processo final das entregas, o primeiro feedback que a gente tem é o motorista que tem, na verdade. Entendeu? Segundo é o aplicativo. E em terceiro fica o pessoal do saque lá, da empresa. Que fica no back-office recebendo informações dos motoristas. Exatamente. A informação é muito importante, né? Isso. E é o que eu até falo pros meninos lá. Eu falo que a informação ela é muito barata, mas você sem ela se torna caro. Então, assim, são detalhes no meio do processo que fazem a diferença no final. Seja para positivo ou seja para negativo. Mas são esses detalhes que tem que se atentar. E graças a Deus, no final, acaba fluindo tudo muito bem. O pessoal lá da PNL fala o seguinte, né, que não existe nem fracasso nem sucesso, existe feedback. E quando você aprende a entender esse feedback, que é o que você está comentando aí, o cliente falou que foi excelente a entrega, isso é um feedback positivo que você tem que transformar isso para atrair mais clientes, deixar todos eles mais contentes. Exatamente. Assim, eu sempre procuro andar em conjunto com todos lá. Tudo que acontece na rua, eu passo para dentro. Seja positivo ou negativo. E eu gosto de tudo que acontece de negativo, eu gosto quando acontece, porque eu sempre tiro a coisa positiva disso. Mas por que aconteceu isso aqui de errado? Eu volto o processo, vou lá e corrijo. Entendeu? Tanto comigo, tanto com os clientes. E no final, hoje um cliente ele recebe algo, ele pode de repente não ficar muito contente. Quando a gente pega essa informação e a gente trata, na próxima entrega é muito automático, ele se surpreende. Fala, opa, melhorou. E aí a coisa acaba fluindo. E é interessante, né? Porque cada passo, cada dia que você dá e melhorando um pouquinho, quando chega no final do ano, você melhorou muito, né? Então... E isso é legal porque, assim, quando você para e olha... E às vezes não precisa nem ser muito longo. Às vezes você pega num mês, por exemplo. Você pega em 2, 3 meses, você pega, para e olha para trás, vê como é que estava, vê a evolução, vê onde você está. De repente você já pode... ver algo mais além, mais para frente, já programar algo no futuro breve. Então, isso acaba meio que como é que eu vou achar uma palavra para isso? Ajudando o crescimento. Ajuda o crescimento de todos, né? Então, assim, e aquela história. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer as coisas com amor. Eu faço porque eu gosto. Não faço porque eu sou obrigado. E você gosta de logística? Gosto. Comecei com 14, né? Tem que gostar, né? No começo eu podia nem gostar, hoje em dia eu gosto. É bacana. Hoje eu não... Tudo que eu faço, assim, sempre tem um olhar diferenciado pra coisa. Não tem um dia igual ao outro. Não tem. E é isso que, às vezes, é meio preocupante, mas às vezes, a maioria das vezes você fica mais tranquilo porque você sabe o que você tá fazendo. Entendeu? Você não tá... Foi jogado ali do nada. Então... É claro que isso sempre te dá um pouco de receio, porque pode acontecer algumas coisas atípicas, mas a gente sempre procura fazer um processo onde criamos situações atípicas para saber como poderia dar com isso em campo.
Mesmo que seja um negócio totalmente fora de contexto do comum, mas a gente sempre procura fazer para quando chegar no cliente final, tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Bacana, hein? Ó, Cristóvão, é muito interessante a sua jornada. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da criação da Imperium, né? Como é que surgiu a Imperium e como é que ela se posiciona no mercado? A Imperium, ela se criou tem 1 ano e 6 meses. Eu era prestador de serviço de um aplicativo de entrega. E aí eu comecei a fazer as entregas, né, de onde eu estou hoje. E eu começava a resolver, de repente, algumas certas desavenças que tinha do cliente. Ah, mas eu comprei tal produto, A e veio B. O ser humano é passivo de erro. E eu sempre tentava contornar a situação. Não, entre em contato com o saque lá, tal, pessoal, tal. Por quê? Porque eu me colocava no lugar dessa pessoa que estava comprando. E se fosse eu que estivesse precisando de um produto, como acontece, e é um negócio meio que urgente, por isso que o prazo das entregas é de 1 dia útil. Então, o cliente já compra baseando-se nisso. Então, quando vai dar alguma divergência, a gente tenta corrigir o mais rápido possível. E eu comecei a fazer isso. Não, entre em contato com o pessoal do saque, conversa lá, né? De repente. O problema sempre vai existir, né? Alguma coisa que saia dos trilhos sempre vai existir. Sim. A questão é como você trata isso. Exatamente. A maneira que você vai tratar isso com o cliente, a maneira que você vai tratar isso com o motorista, isso vai fazer a diferença. Faz. E assim, eu dependia deles comprarem para gerar o frete para eu poder receber a minha entrega. Então, o que acontece? Se eu tratasse ele mal, consequentemente, ele não ia comprar mais. Consequentemente, eu não ia receber a minha entrega. Agora, se cada cliente que eu fosse, o cliente me tratasse mal e eu respondesse à altura, eu não estaria desempregado. Só que é aquela história, é onde entra a empatia da coisa. Como eu gostaria de ser atendido. E, em contrapartida, também você tem que entender uma coisa. Tem dia que você não acorda, você acorda com dor de cabeça, ou você acorda mal, você teve uma péssima notícia à noite, você não está com cabeça para nada. Eu tô lá para fazer a entrega. Se a pessoa vai me tratar bem, recebendo ou não, eu vou tratar bem, porque eu não deixo, de repente, aquilo meio que me contaminar, porque é um negócio pesado. Mas eu sempre procuro tratar bem, até porque eu tô ali para fazer a entrega. Então, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Entrega aqui. Nome RG, obrigado. Então, eu sempre tratava bem. E quando tinha algum tipo de problema, eu pedia para eles entrarem em contato com o pessoal do saque. Não, entre em contato, explica lá, tal. Eles vão te auxiliar melhor. Eu apenas entrego, entendeu? Mas pode entrar em contato lá que eles vão te ouvir. E aí, até que um belo dia, uma cliente falou o meu nome no saque. Aí, o dono da empresa ficou sabendo. Aí, já teve um outro problema lá, um outro dia. E aí falaram assim, quem que é o Cristóvão? O gerente que estava lá. Aí o rapaz falou a ele, não tô com esse problema aqui. Não, dá para ele que ele vai lá resolver. Aí eu fui lá e resolvi. Aí começou a aparecer alguns problemas, até mesmo com outras transportadoras, alguma abrangência que eu não atendia. Aí eu comecei lá e resolver. Fui resolvendo, até que chegou um belo dia que ele me chamou de canto e falou assim, e para você administrar uma parte das entregas? Aí, lógico que eu perdi a reação, não sabia o que falar para ele, você não estava esperando um negócio desse. E aí, eu falei, não, tudo bem. Ele falou, como é que você faria? Só que assim, graças a Deus, por eu ter passado por inúmeras empresas de logística e estar fazendo, digamos, que mais um processo que é a entrega, que era a única que eu não fazia, então eu já entendia num todo. Você tinha um histórico de conhecimento, eu já tinha um know-how já, exatamente. Ponto. E aí foi quando tudo bem, você me dá um prazer de uma semana aí para eu desenvolver alguma coisa, e não, tranquilo. E aí você conquistou o seu primeiro cliente. Exatamente. Olha só que legal, né? Você conquistou o seu cliente fazendo um trabalho bem feito. Para o cliente dele. Para o cliente dele. É que a gente sempre pensa, que a gente falou algumas vezes, né? Que a venda só acaba realmente quando o cliente recebe a mercadoria, exatamente, né? E é interessante você pensar de uma forma diferente, assim, a logística faz parte da venda também, né? Faz. E o que você fazia lá era o complemento, era a finalização da venda. Que é exatamente isso. Uma coisa é quando o cliente ele vai até a loja, ele pega o produto,
Ele avalia no momento, ele vai ali, paga e leva embora. Quando você compra estando de casa, você não tem esse tato. Para mim, toda venda, ela tem que ter um tato para a coisa. Você tem que sentir ali. Então, o cliente, no caso de compra pela internet, é exatamente isso. É quando ele recebe na casa dele a mercadoria. Que com certeza dá nele também a sensação de satisfeito. Consequentemente, já é nossa, quando finaliza o processo. Que interessante, né? Olha só como as coisas ligam, né? O cliente liga na mercadoria, que liga no entregador, que liga na transportadora. Tudo é interligado. Tudo é interligado. Todos eles conversando e a fórmula... Se você tivesse uma fórmula para fazer uma entrega perfeita, como é que seria isso? Se tivesse assim, alguma coisa... Alguma dica para o pessoal aí que está assistindo a gente, como é que se faz uma entrega perfeita? Olha, eu acho que é fazer a entrega com o máximo de respeito e empatia possível. É só, na verdade, acho que não tem nem muito segredo. Eu acho que é você se colocar no lugar. Se colocar no lugar do outro. Eu conheço casos assim extraordinariamente absurdos de entrega. De alguns outros lugares, até alguns amigos, que nesse mundo você vai fazendo amizade, você começa a ver tanta coisa, e assim, tem uns negócios muito absurdos de jeito de entrega. Mas você pega, você só escuta, você fica indignado com a situação, né? Mas às vezes, por um lado, é bom isso acontecer porque é aquela história. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Exatamente. Entendeu? Então você cria as situações atípicas para que aquilo não ocorra. Aprender com os erros dos outros. Exatamente isso. Né? Você não precisa passar por aquilo. E assim, eu sou muito de ouvir esses outros amigos meus de transportadora também, justamente porque, de repente, é que eu sou focado no segmento. Né? Então, eu tenho um segmento, eu não abro para exceção para outros lugares. Mas não significa que o meu amigo que entrega outro produto, eu não posso aprender com o jeito que ele entrega. Sem dúvida. Ou que ele não possa aprender algo do jeito que eu entrego. Então, sempre escuto todo mundo. E qual que é a vantagem de você estar específico em um segmento? É a qualidade da entrega do produto até o cliente. É o que... eu não sei nem se eu posso falar o nome da empresa. Pode falar. Aqui. Eu trabalho para a loja Santo Antônio. Então, assim, eles são um segmento de produtos de confeitaria. Então, são chocolates específicos, em temperaturas específicas. Então, tem todo um cuidado, tem todo um processo. Por isso que eu falo que é um segmento específico. Então, eu tenho que pensar no quê? Na qualidade da entrega, na qualidade do produto, da entrega e do serviço. Então, esses três têm que andar junto. Entendeu? Então, por isso que eu não posso, de repente, abrir margem para um outro cliente para deixar junto com esse produto, até porque é um produto alimentício. Então, ele sai direto do CD e vai direto para casa do cliente. Então, ele só entra no carro e só sai quando chega no cliente. Então, você ganha qualidade quando você é específico. Sim. Eu acredito que você acaba ganhando porque você foca mais numa coisa. Você trata todas as questões daquele tipo de produto, daquele tipo de entrega. Exatamente. E aí você fica acima da média. Eu acho que acaba ficando. Deve ficar. É que, assim, eu não sou muito de levantar essa bandeira porque... sou pequeno ainda nesse ramo, ainda aprendo direto. Mas eu sempre procuro entregar com a qualidade. Se fosse para entregar um bico de confeiteiro, ou como alguns clientes compram 200 quilos, 300 quilos de chocolate. Entendeu? Então, assim, independente do produto, a qualidade do serviço vai ser sempre o mesmo. Do ato da compra, do ato da separação, até o ato da entrega para o cliente. Que bacana, né? Então é isso. Você aumenta a qualidade quando você se especializa num segmento. Isso é bem bacana. E é o que você fez e está tendo sucesso. Graças a Deus. Estamos aí cada vez batalhando cada vez mais para alcançar sempre o máximo de tudo. Bacana. Porque é aquela história, a gente sempre depende do cliente. Sempre depende do cliente. Então, tratando ele bem, consequentemente, ele vai comprar, consequentemente...
vou entregar e assim sucessivamente. Conta uma história pra gente aí, de alguma entrega que marcou na sua mente, assim, alguma coisa diferenciada que aconteceu e que você superou uma expectativa aí. Teve uma de um cliente. Sempre tem uma, né? Teve uma de um cliente. Sempre tem uma. Teve uma de um cliente que eu acho que nem eles sabem disso também. Que tem muita coisa também que acontece na rua que também não precisa. Não há necessidade, entendeu? Você supera aquele obstáculo e pronto. Mas já aconteceu já. Foi no Natal. Eu fui fazer uma entrega fechada de chocotones numa ONG. E aí eu cheguei na ONG. Era uma carga fechada. Aí na hora que eu cheguei na ONG, a moça ficou tão contente. Falou, moço, pelo amor de Deus, você vai entrar com o seu carro lá dentro. Eu falei, tá bom. Aí ela, não, porque, nossa, e não falava o motivo e eu tava sem entender nada. Aí veio um outro rapaz e falou assim, amigão, tudo bem, seu carro tá limpo, tá bem cuidado, mas dá uma lavada ali. Aí tinha um posto de gasolina do outro lado, eu fui lá, ele pagou, lavaram o meu carro, secaram, voltei com o carro pra frente do local. Aí ele falou, eu vou abrir o portão, vai ter uma rampa. Você entra com o carro, para ele lá dentro e abre o baú. Eu falei, tudo bem. Eles estavam gravando um negócio pra ONG. Olha só. E aí o que acontece? Tinha diretor, tinha gerente, tinha funcionário. Eu subi com o carro em cima de um palco, numa plateia deles lá. E eu fiquei totalmente sem graça, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Pra mim era um galpão grande, era pra entrar com o carro lá pra dentro. E aí eu catei, desci do carro meio sem graça, assim, né? Fui lá, na hora que eu abri, assim, os chocotones, eles tinham ganhado de uma empresa, né, de um determinado cliente, e era para ser entregue lá. E eles estavam esperando esse chocotone para algo em específico lá. E aí abri a tampa do baú, todo mundo batendo palma, aquele negócio todo. Caramba. E eu sem saber onde enfiar a cara, porque você não tá esperando um negócio desse. Mas eu acabei nem passando para eles porque não tinha necessidade. Mas assim, foi um negócio bem diferente no ato de uma entrega. Que entrega excepcional. Olha só que interessante, Nunca né? fui tão aplaudido na vida. Que bacana, rapaz. Então, quer dizer, tinham várias pessoas esperando aquela entrega e você, sem saber, chegou lá Cheguei na hora certa. E eu não... Só. E assim, foi algo totalmente aleatório, porque, no entanto, que aqui naquele dia eu não ia sair com aquela carga. Eu ia fazer outra coisa. Aí eu até falei pros meninos, eu falei, faz o seguinte, leva, porque assim, independente de qualquer coisa, eu saio pra rua, eu vou fazer entrega, é tranquilo pra mim. Porque é que eu falei, eu faço isso porque eu gosto. Não faço isso porque eu sou obrigado, porque, eu quero, não, eu gosto. Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias, vou dormir sempre 00:30, 00:20, 00:40, mas é 4h30 da manhã eu acordo e vou trabalhar. É porque eu gosto. E aí esse dia eu falei pro rapaz, não, faz o seguinte, troca. Leva essas entregas aqui, deixa que eu levo esse aqui, depois eu preciso voltar pra cá mesmo, não tem problema. Aí fui surpreendido por isso. Mas foi diferente. Que história bacana, hein? Caramba! Muito bacana. E aí você ajudou a ONG sem saber. Sem saber. Participou de um filme sem saber. Eu nem sei o que aconteceu depois, porque assim, eu não procuro meio que misturar as coisas, né? Então eu cheguei lá, entreguei, depois eu não voltei lá no cliente para saber o que estava acontecendo, nem nada. Fiquei na curiosidade, mas também depois nem pesquisei, nem nada, deixei... Fez um serviço bem feito, como todos eles, né? E foi um sucesso. Graças a Deus. Bacana, hein? Nossa, que história legal. É legal. Tem várias, tem inúmeras, tanto de coisa boa como de coisa ruim também. Sim, né? Você também tá sujeito. Tá sujeito. Mas assim, tudo é história, tudo acaba virando história, né? Bacana, né? E me diz uma coisa, a gente tá aqui no canal, a gente fala bastante de tecnologia na logística e tal. E como é que é a história da tecnologia? Você tem contato com a tecnologia na sua empresa? Então, eu, por estar começando, né, eu falo que eu estou engatinhando ainda nisso, então muitas coisas eu ainda vou pesquisando, tentando ver o que eu posso trazer para mim. Hoje ela está presente, né, mas de repente não do jeito que eu gostaria que fosse, mas o que eu tenho hoje me atende excepcionalmente muito bem.
Então, ela é certeira no que eu preciso. E, assim, você começou a empresa não faz tanto tempo assim, né? E você identifica que a tecnologia é um fator determinante entre a empresa ter sucesso ou não? Como é que você pensa nisso? Ela influencia em muito. Ela influencia em muito. Na verdade, é aquela história das engrenagens. Uhum. Ela faz presente e faz muito bem. É claro que tem que saber manusear também. É um dos pinos da engrenagem. É um dos pinos da engrenagem. Tecnologia é uma ferramenta, né? Sim. Se você usa bem... Você colhe se você plantar bem ela, você colhe os seus frutos. E hoje ela funciona assim, eu diria que quase que... Só não se entrega. Mas fora isso... Ajuda em todos os ela pontos. está em todos os cantos. Na hora que eu começo a mexer de manhã cedo, até a hora de dormir... Às vezes, se eu vou em algum lugar, tem alguma reunião, alguma coisa, já confiro pelo telefone já também, então... E o cliente, ele utiliza a sua tecnologia ou você utiliza a tecnologia do cliente? Não, eu utilizo a minha, eu não utilizo a do cliente. Os dois clientes que eu tenho, tanto a Santo Antônio quanto o final, ele tem o dele e o cliente final que acaba utilizando o meu. O cliente final da Santo Antônio é que utiliza a sua tecnologia. Exatamente. Mas como é que ele participa? O que ele vê? Ele participa de manhã, quando faço os embarques dos pedidos, ele recebe um SMS e um e-mail de notificação que a carga dele está saindo em rota. Isso é importante? Muito, muito. Depois que nós implantamos, eu posso assegurar que assim, a quantidade de entregas ausentes caiu uns 98%. Então, eu deixo só 2% só de margem, porque imprevistos acontecem, emergência acontece. Mas perto do que era antes... Que você ia entregar e não conseguia porque o cliente não estava lá. Ou o cliente não estava, ou tinha saído, ou alguma informação errada. Sempre tinha alguma coisa. Mas o recorde era cliente ausente. Se você chegava para entregar, o cliente não estava lá. Exatamente. Isso gera um certo transtorno e um certo prejuízo. Por quê? Porque o chocolate ele perde perde a qualidade, entendeu? Temperatura. Pode ocorrer o risco de algum produto avariar durante o transporte, até mesmo para voltar. Então, tudo isso acaba gerando um custo. A partir do momento que o cliente sabe que a carga dele está em rota, a carga dele está com o motorista, que a carga dele está em rota, que a carga dele está a 1 quilômetro da casa dele, porque ele recebe essa notificação também. Então, assim, eu diminui muito meus insucessos nas entregas. Que interessante, né? E parece que não é nada, né? E parece que não é nada. Por isso que eu falo, tem gente que não se apega a alguns detalhes, mas são os detalhes que fazem a diferença. Entendeu? Tanto é que, no começo, os clientes falavam, mas eu não recebia. Eu estou recebendo um SMS, estou recebendo um e-mail. Mas eu preciso sair, eu tenho médico. Mas vou chamar aqui minha vizinha para poder receber para mim. E aí, então, assim, tudo isso veio para ajudar. Com isso, você consegue fazer mais entregas no dia? Então, mais entregas é que, como é um segmento, é um mercado fechado que eu faço, é um cliente fiel. Então, tem semanas que eles compram absurdamente. Tem semanas que eles já dão uma reduzida, entendeu? Mas, assim, é semanal. Semanal. E aí você faz as entregas e quando o cliente não estava lá, como é que era o processo? Naquele tempo era complicado. É que hoje, graças a Deus, está tranquilo. Mas naquele tempo, a gente tentava entrar em contato com o cliente, ligava no celular dele, não conseguia, chamava num vizinho, e olhava na casa da frente, aí passava o pessoal do saque. A gente tentava de todos os meios fazer a entrega, porque ninguém gosta de voltar com a mercadoria. E o tempo passando, né? E você vai perdendo tempo. E hoje em dia o trânsito está caótico. Então, assim, tudo que eu procuro fazer para os meninos fazer a entrega, eu tento fazer. Seja mandar um e-mail para o cliente, seja ligar para o cliente, seja, se fosse o caso de avisar o cliente um dia antes, justamente para ele ficar ciente disso. E naquele tempo a gente não tinha essa ferramenta. Então a gente ficava refém do momento, do ato, da hora da entrega, ali de chamar, se estava, se não estava, se estava ocupado, porque acontecia muito.
o SMS prepara o cliente para receber a mercadoria. Prepara o cliente para receber a mercadoria. E não contente, recebe tanto por e-mail quanto pelo SMS. Bacana. Isso foi um divisor de águas na sua empresa. Exatamente, é essa a palavra. Que bacana. E aí agora, tudo mudou, graças a Deus. E com relação aí, quando ele recebe a mercadoria, ele tem a opção lá de dar uma nota, né? Sim, ele pode avaliar. Ele avalia? Eles avaliam. E eu acho isso extremamente fundamental. Tanto o cliente avalia a entrega, quanto o entregador avalia o cliente. Então, assim, temos essas duas visões, né? Exatamente. Tem a visão do motorista, do entregador e a visão do cliente final, né? Do destinatário. E isso é até bom porque quando eu fico na rua também, acontece justamente você pegar alguns clientes que não estão naquele bom dia, né? E aí acabam meio que eu não digo brigando com o motorista, mas implicando. Então, aquilo se tornou uma ferramenta, entendeu, do motorista de notificar, essa entrega aqui não foi muito boa. E depois eu posso até perguntar para ele, como alguns... Eu sempre gosto de conversar com os motoristas para saber o que está acontecendo na rua, entendeu? Para saber o ponto de vista deles, que cada um tem um ponto de vista, entendeu? Então, você vai fazer uma entrega ali no cliente A, mas o cliente A, você avaliou ele baixo, o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiquei esperando mais de 20 minutos e não sei o que, Aí eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar naquele cliente, naquela entrega. De repente chegar num horário diferenciado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, e assim vai indo. Então eu sempre procuro interagir com eles para tentar entender o que está acontecendo. E eu acho esse ponto um dos pontos fundamentais da engrenagem para poder fazer a entrega perfeita. Bacana, hein? Muito interessante. E essa entrega, como ela chega para você? A empresa te manda uma planilha Excel, manda as notas fiscais. Como é que essas entregas chegam para a sua transportadora? A Santo Antônio, ela me passa um número de embarque do sistema deles. Com esse número de embarque eu consigo ter acesso de casa e eu importo toda essa planilha, vem tudo em planilha. Aí nessa planilha é onde eu faço todo o trabalho de roteirização, vejo peso, justamente porque tem alguns clientes que compram 200, 300 quilos de chocolate, meia tonelada de chocolate. Então eu tenho que administrar exatamente aí onde que eu vou mandar quem e como. Então eu tendo acesso a essa planilha, ou até mesmo estando na Santo Antônio, como às vezes eu fico lá, é muito mais fácil de gerenciar as entregas. Seja ela uma entrega de 100 gramas, seja uma entrega de 500 quilos. Que aí você distribui entre os motoristas, os entregadores, da melhor forma, né? Exatamente. E assim, uma coisa que eu procuro fazer com eles é o quê? É sempre fazer uma rota para eles que eles comecem no ponto e terminem sentido a casa deles. Então eu nunca vou pegar... Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu sempre procuro mandar sempre eles sentido a casa deles. Nunca para outro lugar, nunca vou pegar um motorista da Zona Norte e mandar ele para a Zona Sul. Entendeu? Mas pode acontecer. Mas eu deixo todos eles cientes. Falo, gente, é o seguinte, faço o possível, mas eu não faço milagre. Então, pode ser assim? Pode. Então, tranquilo. É empatia, né? É empatia. Você se coloca no lugar do motorista. É empatia. Porque todo mundo quer terminar o trabalho cedo e ir embora. Até porque, assim, muita gente acha que, mas ele é um entregador. Então, tá bom. Então, vamos lá. Parte do entregador é o quê? Ele tem a responsabilidade da carga no carro dele. Ele tem que fazer a entrega no local certo. Ou para a pessoa certa, ou alguém que se responsabilize pela carga que ele está entregando. Ele passa uma boa parte do tempo dentro de um carro, às vezes debaixo de um sol quente, ou num trânsito parado, ou numa chuva. E quando alaga? E quando cai a árvore? E quando abre buraco na marginal? Entendeu? Então, assim, não é só um entregador. Entendeu? Ele é um pai de família, ele tá ali trabalhando, só que assim, o dia dele é estressante. Bem estressante. E o pessoal acha que não. Às vezes você pega um cliente que de repente, uma intriga ou outra, como tem outros que tratam bem, oferecem uma água, perguntam se quer usar o banheiro, te dão até um doce, alguma coisa, entendeu? Porque isso até é uma troca do cliente, tratando bem, não, quer uma água, quer um doce, quer alguma coisa, precisa de alguma coisa. Então assim, tem isso também do cliente. Então, eu converso com os motoristas justamente por causa disso, entendeu? Então, não é só um motorista. Então, tem todo esse estresse em volta
da pessoa que está entregando. E você cuidar do motorista dessa forma é também uma maneira de ele trabalhar bem, né? Sim, de ele fazer o serviço dele com maestria. Exatamente. Eu falo para eles que quando eles estão contentes, eu não esquento a cabeça com nada. Porque não tenho motivos para me preocupar. Porque eles estão contentes. Então, trato bem, cuido bem, pergunto se está precisando de alguma coisa. Às vezes algum pergunta, eu falo, Cris, eu tenho um médico amanhã e tal. Eu falo, vai lá, vai no médico, resolve, no dia seguinte você vem. Não precisa fazer nada correndo, está precisando de alguma coisa. Porque assim, somos todos parceiros. Eu preciso deles, eles precisam de mim, que precisa da Santo Antônio, que precisa dos clientes e assim sucessivamente. Então eu sempre procuro tratar eles bem. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Bacana, hein? Muito legal, Cristóvão. Cristóvão, eu sei que você já falou sobre a qualidade do trabalho que faz a diferença, né? E eu queria que, se você pudesse contar aí pro pessoal, antes de mais nada, pessoal, dá um joinha aí pra gente, tá? Clica aí no like, se inscreve no canal, porque aí a gente consegue trazer pessoas assim tão bacanas como o Cristóvão para conversar um pouquinho com a gente e falar um pouquinho das experiências reais do dia a dia aqui do transporte mesmo, né? Das coisas que acontecem. Exatamente. E é muito importante. Então, clica no joinha aí, deixa o seu like. Cristóvão, me diz o seguinte, assim, dá uma dica assim para quem está começando uma transportadora. O que a pessoa tem que começar? O que ele tem que fazer logo de cara, assim? Olha, tenha empatia. Acho que a primeira coisa que tem que fazer é se colocar no lugar da outra pessoa e não desistir. Não desistir. E não desistir. Porque Deus nunca dá um fardo maior que a gente possa carregar. A partir do momento que você começa a fazer aquilo, e assim, você tem que ter visão da coisa com uma certa ganância. Não fazer por dinheiro. Faça porque você gosta. O dinheiro é consequência daquilo que você está fazendo. Então, não desista. Não, todo mundo dá, todo mundo fala, você vai tomar inúmeras. Mas assim, quando você faz a coisa certa, do jeito certo, o não ele acaba ficando muito pequeno. Ele existe, mas ele se torna pequeno. E ele, na verdade, ele até te ajuda. Então é não desistir. Quando você tenta fazer uma coisa e ela não sai do jeito que você imaginou, o que você está me dizendo aqui é que você pega essa experiência para fazer diferente da próxima vez. Exatamente. É ser resiliente ali, né? É querer sempre melhorar. Exatamente. Quando acontece alguma coisa que eu me deparo com algo que eu não consigo passar, alguma situação, eu sempre paro, dou um passo para trás e procuro ver a situação de fora. Falo, tá, o Cristóvão ali, o problema ali, tá. O que está acontecendo? Ele não consegue fazer isso por causa disso. Mas e se ele fizesse isso? Então, assim, eu começo meio que me auto-perguntar. Entendo uma terceira pessoa, o que fazer? Como fazer? Que jeito fazer? Entendeu? Esse jeito é mais fácil? Não, esse jeito é mais difícil. Tá, mas e esse jeito aqui dá? Esse jeito aqui concilia com esse aqui, então é tranquilo. Então, pega e aplica em cima do que você está fazendo. Mas nunca desistir. Nunca desistir. Nunca desistir. Sempre fazendo diferente, né? Se tiver um obstáculo, transpor o obstáculo. Exatamente. Fazendo diferente, pensando de outra forma. Exatamente. E antes de ficar fácil, fica difícil. Como é que é? Antes de ficar fácil, fica difícil. Quem diz é o Felipe Tito. Ele fala que antes de ficar fácil, vai ficar difícil. E assim, é a mais pura verdade. Porque você vai errar. Tá difícil. Mas na hora que você acerta, fica fácil. Eu costumo falar com o pessoal aqui, a gente tem aí os ícones do futebol, né? Tem lá o Messi, tem o Neymar. Os caras são os melhores do mundo, né? E por que eles treinam? Se são os melhores. Se eles são os melhores. Exatamente. Mas e se não treina? E se não treina? Eu vi uma reportagem, não sei quem foi que falou que o Jordan, fizeram uma entrevista com o Michael Jordan, falaram para ele falar das cestas que ele tinha feito, né?
E aí, que era tudo sucesso e tal. E aí ele mesmo falou assim, por que vocês não perguntam das 9.000 cestas que eu errei? Porque sem elas eu não estou onde eu estou hoje. E é exatamente isso. Então, assim, antes de ficar fácil, vai ficar difícil. Entendeu? Não pode desistir. Não pode desistir, exatamente. E nesse caso... desculpa. Não. Veio outra coisa na cabeça. Tranquilo. É o nervosismo. Imagina. Rapaz, está desenrolando muito bem. Eu até esqueci a pergunta. Você está indo muito bem. Que isso. A questão é, assim, quando a gente se dedica a fazer uma coisa e não desiste, a gente sempre consegue ultrapassar os obstáculos. Sim, né? sim. E isso acaba também te dando um campo de visão diferenciado. Porque assim, você vê que as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis. Aí você vai inventar de fazer algo diferente, fala, eu quero implantar algo novo. Você pode ter certeza que o tempo que você vai ter, que você vai desenvolver aquilo, é infinitamente menor do que aquele seu primeiro. Por quê? Porque você já começou a ver de uma forma diferente. Eu já estou num ponto no meu ramo lá, que eu já estou pensando em atender agora em questão de horas, e não de dia. Porque eu já vi como é que funciona tudo. Então a minha intenção agora não é que o cliente receba no próximo dia útil. Receber no mesmo dia. No mesmo dia. Mas é aquela história. Tem toda uma estrutura, tem todo um negócio por trás, tem todas as engrenagens por trás da coisa. Você tem que... Mas assim, eu já formei essa ideia mais rápido do que quando eu fui abrir a transportadora. E você viu que é possível. É possível. Vão ter alguns obstáculos. Vai. Mas eu já estou preparado já. Tem que estar. Assim, a partir do momento que você não desiste, e você sabe que você vai receber não, você já entra mais confiante. Então você já entra, de repente, sabendo aonde você pode fazer a diferença, mudar as coisas. Entendeu? Se eu for botar uma pedra aqui e uma aqui, obviamente vem outra aqui na frente. E se eu botar uma em cima? Ou seja, você já mudou o seu campo de visão, entendeu? Mas a sua intenção é a mesma, é sempre botar mais uma pedra. É mais uma pedra. É que nem castelo. Castelo é sempre construído assim, uma pedra, depois vem as de cima. Dá um passo para trás e olha como é que fica. Entendeu? Então é justamente sobre isso, é a visão. Você tendo um pouquinho de visão de onde você está e onde você quer atingir, as coisas começam a fluir mais fáceis. Bacana. Muito bacana, hein? Olha, Cristóvão, muito obrigado. Esse nosso papo aqui foi extremamente enriquecedor. Acho que o pessoal aí deve ter explodido a mente, porque não é todo dia que a gente vê uma pessoa que fala em melhorar a qualidade no transporte, que todos fazem parte de uma engrenagem e que o cliente depende da transportadora, que o fornecedor depende da transportadora, que depende do entregador, que depende da logística, que depende de todos nós, né? Sim. Então somos todos uma engrenagem. A logística realmente ela faz parte de uma engrenagem e consegue trazer um benefício para todos, né? Para o seu motorista, para o cliente que está recebendo a mercadoria, para quem vendeu a mercadoria. Enfim, foi muito bacana essa sua visão que você trouxe para a gente aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Agradeço imensamente a sua presença, foi muito enriquecedor. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, é super importante para a gente produzir novos vídeos e chamar pessoas tão importantes quanto o Cris, que está aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Até logo.